Noções de criminalística. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires. Formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Introdução à criminalística, conceito e finalidade. A criminalística é a ciência que estuda os aspectos materiais e técnicos dos crimes, com o objetivo de identificar, coletar, analisar e interpretar vestígios. Ela busca comprovar a materialidade do delito e ajudar na identificação da autoria, atuando de forma interdisciplinar com conhecimentos de biologia, química, física, medicina legal e engenharia informática. Seu propósito é reconstituir a dinâmica do crime, explicar as circunstâncias e oferecer provas científicas que sirvam à justiça penal. Os objetivos principais são materializar o local e os objetos do crime, detectar e coletar vestígios, propor a dinâmica, meios e circunstâncias do delito e sugerir a autoria quando possível. Corpo de delito e vestígios. Os vestígios são todos os objetos, marcas ou materiais relacionados à infração penal, podendo ser visíveis ou latentes. O corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais que demonstram a ocorrência de um crime. E o exame de corpo de delito é feito por peritos oficiais e comprova a materialidade e autoria do delito. A criminalística analisa os vestígios externos no local, enquanto a medicina legal estuda os vestígios internos no corpo da vítima. Origem e desenvolvimento histórico. A criminalística tem origem nas práticas da antiguidade, quando médicos já examinavam corpos para determinar causas de morte. O imperador Júlio César foi o primeiro a solicitar um exame de local de crime. No século XIX, nomes como Ambroise Paré, Paulo Zaquias, Marcelo Malpighi, Cesare Lombroso e Francis Galton contribuíram com descobertas importantes. O jurista austríaco Hans Gross, considerado o pai da criminalística moderna, publicou em 1892 o Manual do Juiz de Instrução, consolidando a área como ciência. Outro nome essencial foi Edmond Locard, que formulou o princípio da troca, base da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Princípios e postulados da criminalística. A criminalística se apoia em postulados e princípios que garantem a objetividade e a credibilidade da prova pericial. Postulados. O laudo pericial deve ser impessoal. Deve ser independente dos meios utilizados e é imutável no tempo, ou seja, baseado em fatos científicos verificáveis. Princípios. Princípio da observação de Locard, todo contato deixa vestígios. Princípio da descrição. Registrar com detalhe o local e os objetos encontrados. Princípio da análise, utilizar o método científico, observação, hipótese e experimento. Princípio da interpretação de Paul Kirk, nenhum objeto é idêntico a outro. A identificação pode ser genérica, específica ou individual. E o princípio da documentação, cadeia de custódia. Registrar todas as etapas da coleta e análise do vestígio, garantindo a autenticidade da prova. Importância e aplicação da criminalística. A criminalística é essencial para investigações policiais e processos judiciais, pois fornece provas técnicas imparciais. Seu trabalho é ajudar a polícia, o Ministério Público, a defesa e o judiciário a compreender o que ocorreu, como, onde, quando e por quem, o chamado epitâmetro de Quintiliano. O perito criminal é o profissional responsável por comparecer ao local, analisar os vestígios e produzir o laudo pericial, que serve como base para decisões judiciais. Base legal no Código de Processo Penal. Artigo 158. Exige o exame de corpo de delito quando o crime deixa vestígios. Artigo 160. Determina o prazo de 10 dias para a conclusão do laudo. Artigo 6º. Orienta a preservação do local do crime. Artigo 239. Define o indício como uma circunstância que permite inferir outra por dedução lógica. Classificação dos vestígios e evidências. Vestígios verdadeiros, ligados diretamente ao crime. Vestígios ilusórios, encontrados no local, mas sem relação com o delito. Vestígios forjados, colocados de propósito para enganar a perícia. Quando o vestígio é confirmado como parte da dinâmica criminosa, ele se torna uma evidência. O indício, por sua vez, é uma informação não material que ajuda a formar hipóteses sobre o fato. Principais tipos de perícia. A criminalística abrange vários ramos, como perícia de local de crime, perícia de lesões corporais e autópsias, perícia de incêndios, furtos, roubos e explosões, perícia laboratorial,
Perícia em documentos e balísticas. A criminalística é uma ciência indispensável à justiça, pois garante a busca de verdades dos fatos, com base em provas científicas confiáveis, por meio de seus métodos técnicos e princípios científicos. Contribui para solucionar crimes, proteger inocentes e responsabilizar culpados, tornando-se um pilar essencial da investigação e do processo penal. Levantamento pericial. O levantamento pericial é um estudo técnico-científico do local do crime, com o objetivo de documentar, coletar e analisar vestígios que sirvam como prova material para o inquérito policial e o processo judicial, assim como a criminalística. Busca reconstituir a dinâmica do crime e auxiliar na identificação da autoria e da tipificação penal, resultando no laudo pericial. Baseia-se no heptâmetro de Quintiliano, que orienta a investigação a responder o que ocorreu, quando, como e por quê. Suas finalidades principais são: constatar e documentar a cena do crime, detectar, coletar e analisar vestígios, propor a autoria e a dinâmica dos fatos com base nos vestígios e permitir a tipificação do crime pela autoridade policial. Etapas do levantamento pericial. O levantamento pericial é dividido em etapas complementares que garantem a fidelidade da cena do crime e a validade da prova pericial. Levantamento escrito, descrição detalhada. É o registro minucioso de todas as informações do local, inclui histórico do fato, com data, hora e breve relato do ocorrido, identificação das equipes, peritos, auxiliares, motoristas, policiais e responsáveis, condições de isolamento e preservação do local, localização, endereço, coordenadas geográficas, tipo de ambiente, iluminação e pavimentação. Descrição do cadáver, se houver com características físicas, vestimentas, pertences, lesões e estado de conservação. Descrição dos vestígios, armas, manchas de sangue, impressões papilares, projéteis, cápsulas e etc. Condições meteorológicas e temporais, data, hora da chegada e término dos trabalhos. Esse registro é essencial para a redação do laudo e para a credibilidade da prova. Levantamento fotográfico. Tem o objetivo de documentar visualmente o local do crime, assegurando credibilidade e poder de convencimento do laudo. De acordo com os artigos 164 e 165 do Código de Processo Penal, os cadáveres devem ser sempre fotografados na posição em que foram encontrados, bem como as lesões e vestígios relevantes. As fotos são divididas em amplas, mostram a visão geral do local, aproximadas, detalham os vestígios como marcas, manchas ou objetos, e específicas, focam nas lesões e provas relevantes. As fotografias devem ser rubricadas e anexadas ao laudo pericial. Levantamento topográfico. Consiste na elaboração de croquis ou desenhos esquemáticos do local, podendo ser à mão ou digitalizados. O croquis mostra a disposição espacial dos elementos, como corpos, veículos, objetos e vestígios, permitindo visualizar a dinâmica dos acontecimentos. Pode conter escala métrica ou ser apenas representativo. Por exemplo, em um acidente envolvendo uma viatura policial e outro veículo, o croquis indicará o ponto de colisão, direção dos veículos e posição das vítimas. Levantamento papiloscópico. Buscar vestígios de impressões digitais deixadas pelo autor no local do crime. É essencial em crimes contra patrimônio, como roubo e furto, e crimes contra a pessoa, como homicídios e latrocínio. O processo ocorre em 3 etapas: pesquisa dos locais prováveis onde o suspeito possa ter tocado, revelação das impressões digitais com pó revelador de cor contrastante com a superfície e pincel de fibra de carbono, decalcagem da impressão em um suporte secundário, fita adesivas, que é levado a laboratório para análise e digitalização. As digitais são comparadas manualmente e incluídas no AFIS, Banco de Dados Nacionais de Impressões Digitais. Moldagens ou modelagens, aplicada em vestígios de alto ou baixo relevo, como marcas de calçados, pneus ou ferramentas. Utiliza-se
gesso de secagem rápida ou materiais especiais para fazer o molde. Por exigir local bem preservado e tempo adequado, essa técnica é pouco utilizada no Brasil, devido à falta de recursos e à violação frequente das cenas de crime. Vestígios biológicos são os materiais orgânicos encontrados no local, fundamentais para a identificação genética. Podem incluir manchas de sangue, cuja forma e direção indicam a posição e o movimento da vítima, sêmen e preservativos, com material genético do agressor e da vítima, pelos e cabelo analisados em exames tricológicos, material epitelial, células de pele, presentes em bonés, roupas, sandálias, etc., DNA de toque, coletados com suave estéreo. Esses vestígios são encaminhados para exame laboratorial de DNA, permitindo identificar o autor ou excluir suspeitos. Vestígios balísticos incluem cápsulas, projéteis, armas de fogo, estojos e resíduos de tiros. Em casos de suicídio com arma de fogo, por exemplo, a arma normalmente encontrada próxima ao corpo. O perito analisa também avarias em paredes, vidros, latarias e pisos para determinar a trajetória dos disparos. Os resíduos de tiro coletados das mãos do suspeito são examinados em microscópios eletrônicos de varredura, que identifica partículas de chumbo, bário e antimônio, confirmando a disparação de arma de fogo. Considerações finais. O levantamento pericial é a base da investigação científica no local do crime. Cada etapa, escrita, fotográfica, topográfica, papiloscópica, moldagem, biológica e balística, tem o objetivo de preservar a verdade dos fatos e produzir provas confiáveis. Através dele, o perito reconstrói a dinâmica do delito, comprova a materialidade, identifica a autoria e fornece elementos fundamentais para a justiça criminal. Até o próximo resumo.